Bom, boa tarde a todos. Então, vamos dar início aqui à sessão. Então, agradecer a presença de todos, né? Estamos aqui, então, hoje reunidos para o evento, né, da defesa do trabalho de dissertação de mestrado do Luiz Paulo Custódio, né? O Luiz, ele é prata da casa aqui da UTFPR, né? Ele concluiu a sua graduação no ano de 2017, não é isso, Luiz? Isso. E desde 2019 ele é aluno regular do PPGSE, tá? Então agora, hoje ele está concluindo o seu trabalho. Bom, o trabalho do Luiz, depois ele vai dar mais detalhes, ele conta com a minha orientação e também com a orientação do professor Amorim Assef, tá? Hoje a gente vai ter como membros da banca dois professores, né? O membro externo, a gente tem como a participação do professor Roberto Francisco Coelho, da UFSC, e também temos a presença do professor Roger Gulles, aqui da UTFPR. Antecipadamente, eu aproveito já para agradecer aos membros da banca, primeiramente por ter aceitado o convite, né, para ler o trabalho, e também por estarem presente hoje aqui, tá? Então, Luiz, você tem aí de 30 a 40 minutos aí para fazer a sua apresentação, tá? Então, desejo boa sorte, então. Pode começar. Opa, obrigado, professor. Então, boa tarde a todos. Gostaria de apresentar o meu trabalho, que foi realizado para essa dissertação do mestrado, intitulado, então, Retificador Boost Trifásico Intercalado com Rastreamento do Ponto de Máxima Potência para Aplicação em Aerogerador de Pequeno Porte. Então, aqui alguns tópicos da apresentação. Vai ter uma breve introdução, mostrando os objetivos, uma revisão de literatura bem simplificada também para situar o tema, alguns materiais e métodos que foram utilizados na pesquisa, os resultados, tanto quanto de simulação quanto os experimentais, e para finalizar, então, as conclusões obtidas desse trabalho e, ao final, os agradecimentos. Então, inicialmente, né, partiu, então, esse projeto, ela foi uma parceria, então, com a empresa NHS e a UTFPR, o desenvolvimento de topologias do estágio único para aplicações em geração eólica de pequeno porte. Então, aqui na figura 1, eu já deixo demonstrado o esquemático do retificador estudo. Então, como objetivo geral, eu tenho, então, projetar um retificador trifásico, ponto dupla boost intercalado, operando em condição descontínua, com a implementação da técnica de MPPT em frequência variável para aplicação em aerogeradores de pequeno porte. De tal forma, então, temos os objetivos específicos, que foi realizar um estudo dos principais métodos utilizados para o controle de potência, os algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência para sistemas eólicos. Projetar e confeccionar um protótipo e os elementos magnéticos para o circuito retificador trifásico, com potência nominal de 2 kW. Também a implementação da técnica de MPPT escolhida no DSP, e, por fim, avaliar o desempenho desse retificador operando tanto com a frequência de comutação fixa, quanto com a implementação da técnica de MPPT, que então possui a frequência variável. Então, no início, né, de toda a pesquisa, quando o assunto é energia eólica, aerogeradores, e partindo então para a parte mais técnica, mais teórica, nós conseguimos as primeiras informações, né, o princípio das informações começa então com a visualização aqui da figura 2, que é tratando um aerogerador de eixo horizontal como um volume de controle. Então, nós partimos, toda a teoria parte ali da equação de continuidade de fluxo de massa de Bernoulli. Com essa, nós temos então aqui a equação. Essa primeira equação. Outras informações que prosseguem, então, em relação ao potencial eólico disponível e qual é essa conversão que ela é feita para a potência mecânica e, posteriormente, em potência elétrica. Outra variável de interesse é em relação ao coeficiente de potência. Esse coeficiente de potência ele tem essa equação característica encontrada na literatura, mas também ele é um coeficiente que ele pode ser produzido com ensaios para cada tipo de turbina. Então, não necessariamente a mesma turbina com as mesmas especificações terá o mesmo coeficiente de potência. Isso é bem exclusivo para cada
a cada turbina. Mas nesse caso é um caso teórico e vamos tratar dessa forma. Então, o coeficiente de potência, nós temos essa equação, e o outro fator que é importante também ver nessa equação é esse lambda. Então, esse lambda ele é conhecido na literatura como Tip Speed Ratio, ou TSR. Temos, então, aquele referência, temos então, proporcional ao ângulo ômega, que é a velocidade angular do rotor, temos o parâmetro R, que é o raio das pás da turbina, e a velocidade do vento. Essa equação do CP ele possui alguns coeficientes. Então, esses coeficientes que estão mostrados na tabela 1, eles são dessa fonte de Hairy-Waddington, mas não necessariamente são coeficientes fixos, que são utilizados para todas as turbinas. Como dito anteriormente, cada turbina poderá ter coeficientes que se aderem melhor ao seu comportamento. Já na figura 3, então, ele é mostrado o gráfico resultante do CP. Temos, então, na literatura, ele é conhecido aqui como um limite de Lanchester, Betz e Joukowsky, ou simplesmente como limite de Betz, que ele é encontrado, então, para um lambda, esse fator do Tip Speed Ratio, com uma relação de 1/3. E quando esse valor é aplicado na equação, nós temos, então, uma relação de 16/27, que resulta em 59,25%, ou seja, o aproveitamento máximo de um gerador de eixo horizontal, segundo esse limite de Betz, ele é de apenas 59,25% do aproveitamento do potencial eólico. Continuando, então, na parte da revisão da literatura, nós temos, então, os detalhes aqui da pá do aerogedor, na figura 4, que corresponde à forma aerodinâmica e como o aerogerador funciona. Então, temos duas forças principais, que seria a força de arrasto e a força de sustentação, que vão dar origem ao movimento das pás. Outros dois ângulos importantes são o ângulo de ataque do vento e o ângulo de passo que nós temos entre essa linha de corda e o plano de rotação. Esse ângulo de passo é um ângulo bem importante e bem conhecido na literatura, porque é ele que poderá fazer o controle da potência. Então, nós podemos ver aqui na figura 5, podemos então verificar que nós temos a potência do vento, aqui uma relação de potência específica, temos essa curva, só que ela é delimitada, então, pelo coeficiente de potência, dito anteriormente, 16/27, essa relação. Então, nós temos aqui essa máxima potência utilizável teórica. Contudo, nós temos, para sistemas reais, nós temos limitações estruturais que vão fornecer esse tipo de curva. Conforme a velocidade vai aumentando, então, não necessariamente essa estrutura ela vai estar fornecendo a potência infinitamente. Então, nós temos proteções e controles, como o controle por stall, controle por pitch, que são controles ditos aerodinâmicos. Principalmente o controle por pitch, ele vai, então, influenciar nesse ângulo beta. Então, nós temos aqui a equação, e um parâmetro bem importante para a potência mecânica é visto como a velocidade do vento é uma velocidade elevada ao cubo. Então, esse é o parâmetro importante. Para os métodos de rastreamento do ponto de máxima potência, que basicamente é o sistema sendo levado a operar sempre nas curvas que serão vistas a seguir, no ponto de máxima potência para cada sistema. Então, quando se verifica ali as classificações dos métodos, eles têm basicamente duas vertentes. São as vertentes que são baseadas no conhecimento pré-estabelecidos, dos parâmetros da turbina, ou em parâmetros baseados em métodos iterativos. Nesse trabalho, então, ele foi utilizado os métodos baseados em métodos interativos, e aqui nós temos, então, podemos ter diversos tipos de referência, né, como conjugado, corrente, tensão, ou mesmo da velocidade. Foi feito também, na parte de revisão, os três métodos mais conhecidos na literatura. Então, nós temos aqui os métodos que são representados aqui na figura 7,
o HCS, que é o Hill Climb Search, que é o mesmo propósito do Perturbe Observer. Essa terminologia, HCS, ela é mais utilizada para sistemas eólicos. Temos então aqui também outros tipos de controle, como o TSR, o Tip Speed Ratio, e do Power Signal Feedback, o PSF. Na tabela 2, então, temos aqui alguns métodos, que foram esses 3 métodos, e a comparação. Então, nesse trabalho, foi utilizado um método do HCS, principalmente pela flexibilidade, pela complexidade e o custo, né? Que são algumas das vantagens desse método. Então, a parte dos materiais e métodos, começou então com a modelagem do aerogerador. Então, nós temos aqui na figura 8 o modelo de aerogerador, que foi utilizado. Então, a partir do manual dele, foi feito, então, para a figura 9, toda a modelagem no software PSIM, com a mesma equação. Então, essa seria, então, a modelagem realizada de um aerogerador de pequeno porte. Aqui as principais características, temos a potência elétrica nominal, de 2 kW, o raio da turbina, de 1,6 metros. Para uma velocidade do vento de 10 metros por segundo, esse aerogerador aqui produz uma tensão eficaz de linha nos terminais de 96 volts. A frequência com que o meu sistema vai estar operando, a frequência de comutação, é uma frequência de 21,6 kHz. Outros parâmetros que estão aqui expostos na tabela 3 são das configurações do gerador para simulação. Então, nós temos aqui curvas, as curvas características. São curvas, as principais curvas quando se trata de aerogerador. Então, nós temos o CP, podemos verificar aqui que a variação de CP de lambda em função de beta. Nós vemos que o beta, quando ele é um ângulo zero, ele possui o CP máximo para essa estrutura. Então, como é um aerogerador de pequeno porte, esse ângulo beta normalmente é caracterizado como um ângulo zero. Então, para esse ângulo zero, nós temos um CP máximo de aproximadamente 0,49 e com um lambda ótimo, que produz o CP máximo de 8,17 aproximadamente. Para essas curvas de potência, um pouco maior aqui, essas curvas são as mais importantes para se tratar do método do MPPT, para operação nos pontos de máxima potência. Então, para cada velocidade do vento, nós temos pontos específicos no ponto de máxima potência. Outra figura interessante também, em função das curvas características, é as curvas de torque. Nós temos então, uma coisa bem interessante, que é observar que o torque máximo ele não vai produzir a potência máxima. Então, o que produz a potência máxima é em relação à velocidade e esse torque ótimo. Já se tratando da topologia do retificador, eu deixei aqui a figura 13, que ela como foi concebida aqui no trabalho do Granza. Foi então essa configuração trifásica dupla ponte retificadora, ela tem a sua origem lá no retificador Nabai, exemplificado aqui na figura A. Então, toda essa estrutura, ela foi concebida então para potência nominal de 2 kHz, operando uma frequência de comutação de 21,6 kHz. Os valores de indutância são aproximadamente de 80 microhenries. A forma de comando aqui dos interruptores, eles são feitos então com uma defasagem de sinais de 180 graus, e a dupla ponte é justamente para a divisão dos esforços nos semicondutores. Temos então aqui os capacitores na saída, que tem uma vantagem de ter essa simetria na tensão de saída, e também uma possibilidade do circuito isolado, como pode ser visto na figura 14. Então, essa é a estrutura do retificador e uma possibilidade do uso isolado. Eu mostro esse circuito isolado porque na próxima figura, na figura 15, a placa, né, o circuito, ele foi concebido também para poder utilizar
Não que esteja utilizando para esse trabalho específico, mas para umas futuras aplicações. Então, nós temos aqui a representação em 3D, o layout realizado no Altium, e como o protótipo ficou após ser montado. Na figura 16, então, eu mostro o circuito de simulação. Então, dentro desse bloco, colocado os outros blocos, né, constituintes do funcionamento da modelagem do aerogerador. Então, aqui essa parte é um método MPT que foi aplicado. Aqui então, ele é um método de Perturbo Observe, ele é relativamente simples de ser implementado. Ele foi baseado, então, na referência do Tibola. Foi utilizado, então, os sensores de corrente e os de tensão, com um divisor resistivo. Então, aqui a minha variável de controle é a frequência de comutação. Então, basicamente, o circuito ele funciona com a aquisição da potência. Nós temos, então, aqui o filtro passa baixa e, então, uma potência elétrica trifásica total. Nós temos, então, aqui um gerador de frequência que vai fazer a perturbação do sistema. Temos, então, dois amostradores. Então, na primeira etapa desse gerador de perturbação, ele vai fazer a aquisição e amostragem da potência em um determinado momento, e será armazenado esse valor de potência. A próxima perturbação aqui, ele tem esse amostrador, então ele vai fazer duas amostragens dentro do período, e fazer então a amostragem do valor de S que está armazenado nesse amostrador, SHP, menos o amostrador SHN. O resultado dessa subtração é caracterizado aqui por essa variável que eu denominei PDIF. Então, será aplicado no integrador. Então, esse integrador ele vai indicar a direção, então, por exemplo, que vai referenciar ao valor de PDIF. Então, esse PDIF ele pode ser positivo, pode ser zero e pode ser negativo. E conforme a amplitude desse valor de PDIF, o integrador também ele vai acompanhar. Então, temos esse gerador aqui que vai dar o passo, né? Vai ser o valor da perturbação que será aplicada. Aqui no trabalho de simulação e tanto no experimental, eu apliquei um passo de 100 Hz na frequência de perturbação, na frequência de comutação. Então, nós temos aqui um bloco para limitação, frequência superior e inferior, e que resulta na frequência que está sempre sendo atualizada. Para a figura 18, então, são 5 pontos, 5 situações em que o sistema poderá se encontrar. Então, nós temos aqui essa é a curva característica da potência. Isso, claro, para uma velocidade de vento constante. Então, obviamente, o vento não é tão constante assim. Então, essas curvas elas estão sempre variando e esses pontos estão sempre modificando para cada tipo de curva. Sempre tendendo, claro, ao ponto de máxima potência, aqui representado por esse ponto número 5. Então, esse método, ele foi transferido, ele foi convertido, então, em código C e realizado também a simulação no ambiente PSI. Então, toda essa parte de sensores e dos ganhos que estão aqui representando o conversor AD, do DSP, eles foram implementados para deixar o mais próximo possível da implementação real. Temos aqui, então, os equipamentos que foram utilizados em bancada. Então, desde osciloscópios, ponteiros de corrente, de tensão. A fonte CC foi utilizada para alimentar o circuito, uma fonte simétrica de mais e menos 12. Temos, então, aqui o protótipo e o conversor serial USB, que é utilizado no software FreeMaster. Esse software FreeMaster ele é um software de acompanhamento online, que é possível verificar e até mesmo modificar algumas das variáveis que estão no código. A gente consegue visualizar o comportamento dele no software aqui no computador. Temos, então, as cargas que foram utilizadas, então, resultante em 150 ohms, um diodo de bloqueio para a fonte CC, que está sendo representada aqui pelo número 9. Essa fonte ela foi utilizada para fazer o barramento de 400 volts. E a fonte trifásica,
que foi utilizada em substituição ao aerogerador. Então, nós temos essa fonte da alimentação de entrada. Então, os resultados iniciais aqui foram de frequência fixa. Nós temos, então, algumas modificações ao que foi inicialmente planejado. Então, nós temos uma tensão de entrada de 80 volts, tensão eficaz de linha, de 80 volts, que resultam num barramento de 400 volts na saída. Como é utilizada, então, a fonte trifásica, nós temos, então, uma frequência fixa de 60 Hz, a frequência de comutação, que foi originada ali no DSP, de 21,7 kHz. Para simulações, então, para alcançar esses 80 volts e manter a equivalência entre simulação e experiência, a velocidade do vento, então, ela foi modificada de 10 metros por segundo para 8,4 metros por segundo. Mantendo, então, uma resistência de carga de 150 ohms e numa potência teórica nominal de aproximadamente kW. Aqui na figura 22, então, é mostrado os sinais de comando, então, tanto o PWM quanto o seu complementar, e aqui mostrado um detalhe do tempo morto entre dos dois sinais de comutação. Aqui para a figura 23 e 24, nós temos então as tensões de linha e correntes na entrada, aqui na parte da simulação, e aqui na figura 24, o que foi dito de experimental. Nós temos as tensões de linha. Aqui eu vou dar um zoom. Então, nós temos aqui aproximadamente 80 volts, né, 81,9 volts eficazes. Tensões de pico a pico de 250 volts. E para as correntes, nós temos uma corrente eficaz de aproximadamente 8,18 amperes, com pico a pico de 25 amperes. Aqui também, fazendo um comparativo entre simulação e experimento, nós temos aqui aqui na parte da simulação eu consigo visualizar tanto a potência total e uma potência de fase. Então aqui eu deixei verificado em vermelho a potência da fase A para fazer um comparativo com a aquisição do osciloscópio. Então aqui nessa potência da fase A, nós temos aproximadamente 380 watts. Outro comparativo também, em relação às correntes nos indutores. Então aqui nós conseguimos visualizar que entre uma ponte, nós temos aqui, entre uma ponte retificadora e outra, nós temos um defasamento de 180 graus na corrente. E aqui na figura 28, somente de uma ponte, né, uma ponte retificadora, os diodos pertencentes a L1, L2, L3 na figura. Então esse é o comportamento que nós temos das correntes. Aqui nós temos então a verificação no diodo, a tensão e corrente no diodo. Esse foi o diodo escolhido, o diodo D2, apenas para verificar qual que é o formato, né, da tensão e da corrente que nós temos. E o comparativo na simulação, representado aqui na figura 31. Na figura 32 e 33, nós temos os pontos A, B, que é interessante verificar justamente no circuito isolado, né, que poderia ser colocado nesses pontos. Então nós temos essa representação. Então esses valores aqui, eles são aqui no valor experimental, então, de 200 volts, e aqui também mais e menos 200 volts. Já aqui estamos verificando as correntes e tensões nesses interruptores, 5 e 6. Então, na figura 34, nós temos a tensão e a corrente nesse interruptor S5, no experimental. Aqui eu vou falar adiante, mas já conseguimos ver que tem uma certa sobretensão, justamente aqui na parte
do comando, né, dos interruptores. Aqui na figura 35, mostra então a simulação que foi realizada. Nós temos então um pico de 200 volts e aqui na corrente um pico de aproximadamente 20 amperes. Já para o interruptor S6, nós temos esse formato de tensão e corrente, tensões máximas, tensão média de aproximadamente 98 volts, tensão eficaz de 140 volts e uma corrente aproximada ali de 8,3 amperes neste interruptor. E da mesma maneira foi feita a simulação e verificado que são valores semelhantes, aproximadamente também 20 amperes de pico. Aqui na figura 38 e 39, nós temos então os valores de tensão, corrente e potência para a simulação e para o experimental. Então, conseguimos ver que esse valor em azul é o barramento, de aproximadamente 400 volts. A corrente média, nós temos na carga de aproximadamente 2,7 amperes, consumindo então uma potência média de 1,1 kW. Então aqui eu trago o comparativo nas tabelas 4, 5, 6. Principalmente na tabela 4, é possível verificar que na potência média, nós verificamos uma certa diferença. Se for verificar outros valores, podemos ver até uma certa semelhança, né, uma certa coerência entre a simulação e o experimental. E para a potência média, verificamos uma certa divergência. Mas isso já era esperado, né, em comparação também aos valores de saída, principalmente na potência na carga. Verificamos aqui uma diferença de aproximadamente 107 watts entre a simulação e o experimental. Isso já era esperado, principalmente porque na simulação não foi consideradas as perdas nos componentes, nem nas chaves, nem nos indutores. E, por isso, com a mesma tensão de entrada, nós temos uma tensão no barramento superior na simulação, então de 422 volts de médio, né? E em relação ao experimental de 400 volts. Na tabela 6 aqui, também, a gente encontra correntes de pico, tanto na simulação quanto no experimental, são valores bem condizentes. Na parte que, para fazer a medição da corrente eficaz, em relação ao osciloscópio, eu não consegui achar valores coerentes, né, de simulação, em função da simulação. Então, eu acabei deixando explícito também no trabalho, que esses valores aqui eu não consegui fazer a correta aquisição. Aqui, então, na tabela 7 e na tabela 8. Na tabela 7, também valores bem condizentes entre simulação e experimental, para valores do diodo e das pontes retificadoras. E para a tabela 8, como foi considerado anteriormente, a verificação na tensão, né, uma sobretensão no valor do interruptor S5 e S6, uma certa sobretensão em função do valor de simulação. Então isso também é, de certa forma, esperado, uma certa sobretensão nesses interruptores, em função possivelmente de layout, né, ou até mesmo dos capacitores que foram colocados entre dreno e source, que talvez pudessem ser melhores recalculados. Já para a frequência variável, o tratamento das aquisições, das formas de onda é um pouco diferente, porque quando a frequência é variável, o sistema está sempre em modificação, então não se torna interessante ficar visualizando uma única etapa da imagem, porque ela não vai representar o funcionamento, que é um funcionamento dinâmico, quando o retificador está operando na frequência variável. Então, novamente, essas formas de onda na figura 42, 43, foram utilizados os prints de tela do software FreeMaster, de anteriormente, o que foi verificado também, até mesmo eu explicito no trabalho,
que na simulação e experimental nós temos divergências, principalmente na simulação. Na simulação eu precisaria ter uma dinâmica muito maior em função do tempo de simulação do software PSIM. Então, dessa forma, foi colocado então uma simulação a frequência de perturbação em 100 Hz e experimental para 1 Hz. Ambos, então, também com a mesma amplitude de perturbação na frequência de computação de 100 Hz. Para a figura 40 e 41, é interessante mostrar como é feita esse contador, né, para a geração da perturbação. Então, a cada, por exemplo, no experimental de 1 segundo, então é feita essa contagem. E para na simulação com 100 Hz, é feito esse tipo de contagem. Mas ambos utilizando mesma espécie de contador. Então aqui mostra a tela do software FreeMaster. E aqui é interessante mostrar, eu fiz uma experiência de ligar e desligar a fonte. Então o conversor estava desligado. No momento que ele ligou, temos então essa equação que vai mostrar que o valor de PSH pós, nesse caso, foi zero, e o que foi mais, nesse momento, foi então capturado o PSH negativo. Então, aproximadamente 550 watts. Então, ele fez um salto de 0 a 550 watts, e no outro determinado momento, a fonte também foi ligada e desligada, verificado que deu um salto de 550 watts aproximadamente. Aqui é interessante mostrar, já no circuito também, mostrando com as setas, temos então esses dois amostradores que, conforme a potência vai sendo entregue para o retificador, nós temos esse comportamento, tanto do PSH pós e do PSH neg, que foram utilizados, e que é possível verificar, aqui na diferença de potências, esse comportamento. Então, nós temos aqui o PDIF com essa forma de onda. Então, conseguimos verificar também que nessa região nós temos um valor maior do salto, e aqui também um valor maior no salto. Na figura 48, então, também umas telas do FreeMaster, nós vemos que a tensão do barramento é a tensão Vn, que seria metade do barramento. Então, aqui com um peso 10, seriam 400 volts e 200 volts. E aqui é interessante mostrar a figura da potência com ela perturbada. Então, essa é o formato dessa potência. Então, a cada segundo ela vai sendo perturbada e para um próximo ponto de operação. Então, aqui ela vai subindo, vai descendo conforme a alimentação da fonte. Mas o estilo da perturbação ela permanece dessa forma. Assim, a cada segundo tem um valor maior e menor. Aqui, novamente, também foi feito dois experimentos com a frequência de perturbação. O mesmo experimento que foi feito para verificar a diferença de potência de 550 watts, aproximadamente, foi feito aqui. Então, de 0 a 550 watts, ele provocou essa perturbação na frequência. Então, essa elevação foi provocada. E na figura 51, com a fonte ligada e após sendo então desligada, foi verificado esse tipo de comportamento na frequência de comutação. Então a gente consegue ver que um salto de 550 watts não provoca tanta diferença na frequência de comutação. Nós temos valores aqui para verificar. Então, sendo que a potência, a frequência nominal, dita como 21.600, então é uma variação muito pequena, mesmo com um salto de 550 watts. Então, para fins de conclusões, essa proposta ela foi efetivada, então, para verificar o emprego da topologia no retificador.
Constatamos, então, como foi dito anteriormente, que existe uma variação bem reduzida na frequência de comutação e mantendo o modo de condução descontínuo. Foi verificado também que existe um alto fator de potência, com uma baixa ondulação da corrente de entrada. Também temos a possibilidade dessa aplicação de forma isolada, com transformador isolador de alta frequência. A proposta que foi atendida e implementada no MPPT, ela se mostrou satisfatória para essa aplicação. Então, o HCS, o dito percursor de servo, é realmente um método simples e ele é bem flexível de ser aplicado. O método, então, ele, como podemos verificar, tanto na simulação quanto no experimental, ele não teve um impacto tanto significativo nessa dinâmica do sistema. Contudo, ele mostrou-se funcional ao propósito do rastreamento do ponto de máxima potência. Então, mesmo com essas limitações do experimento, os testes eles foram avaliados para uma potência reduzida, porém não deixou de ser validado, né, a metodologia que foi aplicada. Então, para trabalhos futuros, deixei algumas opções até de melhorar o trabalho e verificar outros pontos, como, por exemplo, realizar esses ensaios utilizando efetivamente um aerogerador de pequeno porte, seja compatível com as especificações, ou mesmo um emulador eólico, seja capaz de reproduzir esse cenário com uma realidade maior. Realizar os testes também com estruturas, com a mesma estrutura, no retificador, com o modo isolado, verificando então a eficiência da topologia, fazendo comparações então de rendimento da estrutura com outros interruptores de potências com diferentes tecnologias, verificando então as perdas de condução, ou mesmo a elevação da frequência de comutação, também verificando as perdas de comutação. Para os métodos da MPPT, então, realizar um estudo mais completo com outros tipos de métodos para comparar e verificar da mesma forma que foi feita aquela tabela mostrada como os desempenhos dos métodos, como eficiência, robustez, complexidade, velocidade e outros aspectos pertinentes. E na mesma linha, né, implementar alguns métodos de otimização que são encontrados na literatura para aplicações de geração eólica. Então, para finalizar a apresentação, deixo meus agradecimentos então para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia, ao corpo docente, né, do Laboratório de Processamento Eletrônico de Energia, pela ajuda e todo o auxílio que deram, e todos os equipamentos também que puderam fornecer, toda a estrutura, e a NHS, também ao pessoal da NHS, que me ajudou também no começo do projeto, e também pelo apoio financeiro que eles deram para esse projeto. Então, os presentes aqui, né, os familiares e amigos que puderam estar aí, obrigado pela atenção. Então, passo agora a palavra para o professor Daniel.